Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim, iniciando os nossos trabalhos. Agradecemos a presença dos colegas vereadores mirins, suplentes, dos alunos do 8º ano da Escola Felipe Manque, minha turma, diretor Silvio, professora Cris e demais presentes a essa sessão ordinária mirim. Boa tarde a todos e sejam todos bem-vindos. Convido a todos os presentes nessa sessão para, em posição de respeito, ouvirmos e cantarmos o hino de Massaranduba. Bravos colonizadores, imigrantes europeus, fundaram Massaranduba, enviados por Deus. Povo honroso e trabalhador, fez essas terras com suor e muito amor. Capital catarinense do arroz, encanta quem aqui chegar. No presente e no futuro cantaremos, pois és tu que eu sempre quis. Minha Massaranduba, de verdes matas e um povo feliz. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título no estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, do prato brasileiro, és tu o grão de ouro. Bem no meio de um vale, Massaranduba com seus lindos arrozais. Capital catarinense do arroz, paraíso das belezas naturais. Criações e plantações, descendentes de várias nações. Nunca deixarei de te amar. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título no estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, do prato brasileiro, és tu o grão de ouro. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título no estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, do prato brasileiro, és tu o grão de ouro. Convido a vereadora mirim, Samira, para que faça o momento bíblico. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Convido a vereadora mirim, Laura, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 15.
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos lagradouros públicos e espaços comunitários reservados às restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar e praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Convido a primeira secretária Mirim, Letícia Maiocchi, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária número 4, 2019, dos vereadores mirins da 8ª legislatura. Aos 23 dias do mês de maio de 2019, às 14 horas, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária os vereadores mirins: Daniele Amanda Richard, Elisa Kempski, Gustavo Luiz Berndt, Igor Davi Petri, Laura Bussi, Letícia Maiocchi, Manuela Alflen Escura, Rafaela Sringari Croix, Samira Martins Lourenço e os suplentes: André Vitor Matias, Bárbara Petri Fenrich, Eduardo Cupas, Emma Beatriz Bramorski, Graziele Fernandes Paim e Maria Eduarda Hausmann, e Silvia Letícia Schneider. Com a ausência das vereadoras mirins Rafaela Michalak e Vitória Silva, tomaram posse em seu lugar as suplentes Emma Beatriz Bramorski e Maria Eduarda Hausmann. A presidente mirim Elisa Kempski convida a todos para acompanhar a execução do hino de Massaranduba, seguindo com a leitura bíblica do Salmo 125, versículo 1, pela vereadora mirim Samira Martins Lourenço, e leitura do artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente pela vereadora mirim Daniele Amanda Richard. Na sequência dos trabalhos, a presidente mirim convida a primeira secretária, Letícia Maiocchi, para que fizesse a leitura da ata da sessão número 3, 2019. E depois de lida, é submetida em discussão e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a leitura do expediente como segue. Leitura da indicação de número 2, 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Berndt, que solicita envio ao prefeito municipal. Ampliação de aulas de italiano, alemão e polonês nas escolas municipais. Indicação de número 3, 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Berndt, que solicita envio ao prefeito municipal. Inclusão na grade curricular do ensino fundamental da disciplina de Noções Básicas de Direito e Cidadania. Indicação de número 4, 2019, de autoria da vereadora mirim Rafaela Sringari Croix, que solicita envio ao prefeito municipal. Instalação de uma faixa de pedestres elevada em frente à Escola Maria Conder Bonhausen. Requerimento número 1, 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Berndt, com o seguinte pedido: instalação de um aparelho de ar-condicionado na sala utilizada para aulas de música na Bruno Linden. Requerimento número 2, 2019, de autoria dos vereadores mirins Elisa Kempski e Igor Davi Petri, com o seguinte pedido para o secretário de Educação do Estado de Santa Catarina: urgência na manutenção na unidade escolar Felipe Mangue, na localidade de Massarandubinha. Requerimento número 3, 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Berndt, com o seguinte pedido: presença da nutricionista da Prefeitura Municipal na sessão mirim, para explicações sobre merenda escolar e o cardápio das escolas. A presidente mirim Elisa Kempski recebe as indicações de número 2, 3 e 4, protocoladas nessa data, e recebe os requerimentos número 1, 2 e 3 e determina sua discussão na próxima sessão. Ordem do dia. A presidente mirim deferiu as indicações mirins número 2 de 2019, ampliação de aulas de italiano, alemão e polonês nas escolas municipais. Número 3 de 2019, inclusão na grade curricular do ensino fundamental da disciplina de Noções Básicas de Direito e Cidadania. E número 4 de 2019, a instalação de uma faixa de pedestres elevada em frente à Escola Maria Conder Bonhausen. E solicitou que a Secretaria da Câmara faça um encaminhamento das mesmas ao prefeito municipal. Palavra livre. No momento da palavra, manifestaram-se todos os vereadores mirins e suplentes, sobre temas variados, pelo tempo de até 5 minutos. O presidente do Legislativo, Márcia Plinsky, aproveitou sua fala na tribuna
para fazer a entrega aos vereadores mirins e suplentes de uma pasta personalizada para a utilização no decorrer do mandato de vereador mirim. E nada mais havendo a deliberar, a presidente mirim encerra a presente sessão. E eu, Marilu Moyoc Zilzaf, assistente administrativo, digitei a presente ata que foi lavrada pela primeira secretária mirim, Letícia Moyoc, e vai assinada pela presidente, pela secretária e nobres vereadores mirins. Massaranduba, Santa Catarina, em 23 de maio de 2019. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Como não tem ninguém em contrário, dou por aprovada a ata. Solicito que a primeira secretária, mirim, Letícia, faça a leitura das correspondências e indicações recebidas. Leitura da indicação número 5 de 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Bendet, que solicita envio ao Executivo Municipal da seguinte providência: instalação de brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência em parques infantis. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, solicito que essa Casa Legislativa encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas providências no que diz respeito à instalação de brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência em parques infantis. O ato de brincar traz diversos benefícios às crianças. Permite o autoconhecimento, gera resiliência, melhora a atenção e concentração, desenvolve laços afetivos, estimula a convivência em sociedade, além de ser um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de um pedido de louvável importância, uma vez que preconiza a disponibilização de locais acessíveis e seguros para o lazer das crianças portadoras de deficiência, incluindo-as no contexto socioeconômico e cultural, em atenção aos preceitos constitucionais. Dessa forma, solicitamos providências conforme acima mencionado. Massaranduba, Santa Catarina, 13 de junho de 2019. Senhorita Presidente, essas foram as correspondências recebidas no dia de hoje. Acuso o recebimento da indicação número 5 de 2019. Ordem do dia. Defiro a indicação número 5 de 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Ber, que solicita envio ao Executivo Municipal do seguinte pedido: instalação de brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência em parques infantis. Senhor Presidente. Com a palavra o vereador autor da indicação para que apresente sua justificativa. Somente o ato de brincar das crianças, como já mencionado, é um direito garantido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também já temos em discussão na ALESC, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, um projeto de lei que é sobre isso. Mas por que esperar isso virar lei e começar já pelo município? O artigo 2 do Decreto Federal número 3.298 de 99 estabelece que cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegura a pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, dentre eles o lazer. Ainda prevê a mesma norma regulamentar em seu artigo 6º, que dispõe das diretrizes da Política Nacional para a integração da pessoa e portadora de deficiência, a inclusão da pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas particularidades, em diversas ações governamentais, dentre as quais as voltadas ao lazer. Muito obrigado. Só um momento. A Marilu tem umas fotos para passar, que foi feita uma pesquisa já no Google, para se ter uma noção dos brinquedos. Esses seriam os balanços para as crianças com deficiência. Outro tipo de balanço também. E esse seria o gira-gira para pessoas que têm problema que não conseguem se locomover sem auxílio da cadeira de rodas. Muito obrigado. Solicito que a Secretaria da Câmara encaminhe cópia da indicação para o Executivo Municipal.
Na ordem do dia, coloco em discussão o requerimento número 1 de 2019, de autoria do vereador Mirim, Gustavo Luiz Bern, que solicita envio ao Executivo Municipal do seguinte pedido: instalação de um aparelho de ar-condicionado na sala utilizada para aulas de música na Escola Bruno Linden. Senhora Presidente. Com a palavra, o vereador Mirim, Gustavo Luiz Bern, autor do requerimento. Na Escola Bruno Linden, a gente tem um projeto da banda municipal e que toda segunda-feira tem aula de música lá. E a gente pode ver que até mesmo que na inauguração do Ecoponto, a banda municipal tocou lá. Porém, o problema não é na banda, mas sim dentro do espaço que ela usa. Porque agora, nesse tempo de calor, tem o problema dos maruins. E isso acaba atrapalhando também o desempenho dos alunos, que daí eles têm que ficar se preocupando com os maruins. E também porque em dias de calor essa sala é muito quente e também acaba gerando desconforto nos alunos. Muito obrigado. Continue em discussão. Não tendo mais ninguém que queira discuti-lo, coloque em votação o requerimento número 1 de 2019. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Aprovado o requerimento número 1 de 2019. Em discussão, o requerimento número 2 de 2019, da autoria dos vereadores Mirins, Elisa Kemsky e Igor Davi Petri, que solicitam o envio ao secretário de Educação do Estado de Santa Catarina do seguinte pedido: urgência na manutenção da unidade escolar Felipe Manque, na localidade de Massarandubinha. Senhora Presidente. Com a palavra, o vereador Mirim Igor. A minha escola Felipe Manque está em estado crítico e necessita de uma reforma com urgência. Nesse ano houve várias chuvas e os alunos do período matutino tiveram que ser liberados e o do período vespertino e noturno não tiveram aula, pois as salas estavam sem condições de uso. Por isso, peço a aprovação do requerimento. Obrigado. Eu, como autora do requerimento, junto com o Igor, também gostaria de me manifestar. Eu fiz algumas fotos e gostaria que a Marilu passasse no projetor para que todos vocês pudessem ver a realidade. Então, essa é a realidade. Agora vocês vão ver um vídeo da situação da sala quando chove. A imagem a gente está assim, mas dá para ver. Gostaria de pedir o apoio de todos vocês, vereadores mirins, na aprovação desse requerimento, porque é um pedido muito importante para nós, alunos da escola Felipe Manque. E até hoje foram feitos apenas reparos e nenhuma reforma concreta. Então, eu peço pela aprovação do requerimento. Continue em discussão. Senhor Presidente, só um minuto. Com a palavra o vereador Mirim Gustavo. Eu já estava na escola Felipe Manque e realmente a situação lá é precária. Só gostaria de registrar que os Igor e Elisa têm meu total apoio. Muito obrigado. Não tendo mais ninguém que queira se manifestar, coloque em votação o requerimento número 2 de 2019. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Aprovado o requerimento 2 de 2019. Coloque em discussão o requerimento número 3 de 2019, da autoria do vereador Mirim, Gustavo Luiz Bern, que solicita envio ao Executivo Municipal do seguinte pedido:
Solicita a presença da nutricionista da Prefeitura Municipal na sessão mirim para explicações sobre merenda escolar e cardápio das escolas. Senhora presidente, Com a palavra, o vereador mirim Gustavo. eu peço a retirada desse requerimento, porque a situação já foi resolvida, porque estava tendo muito corte referente à alimentação das escolas municipais. Estava sendo cortado praticamente tudo, os alunos só estavam comendo praticamente bolacha e tomando suco de gelatina, exatamente. Os vereadores mirim das escolas municipais entendem a realidade. Mas a situação já foi resolvida, por isso peço a retirada. Muito obrigado. Conforme as explicações do vereador mirim Gustavo, fica prejudicada a votação do requerimento. Solicito que a Secretaria da Câmara Municipal encaminhe o requerimento número 1 de 2019 ao Executivo Municipal e requerimento 2 de 2019 para a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Palavra livre. Daremos prosseguimento com os inscritos para a palavra livre. Concedo a palavra ao vereador mirim Gustavo Luiz Bern para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Vossa Excelentíssima Presidente Mirim Elisa, senhor diretor Almir, senhora diretora Marilu, excelentíssimos vereadores mirim suplentes, demais estudantes da Escola Felipe Manque, desejo a todos uma boa tarde. Na vida, temos apenas uma certeza: a morte. Vou falar hoje sobre um tipo de morte, a eutanásia. Porém, vocês sabem o que é eutanásia? Responderei. Eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença, incurável ou dolorosa. Geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante pedido expresso da pessoa doente. Resumindo, vamos supor que eu esteja com câncer. Ao invés do médico tratar do meu câncer, ele vai me dar remédios para diminuir a minha dor, trazendo assim uma morte menos dolorosa. Porém, a eutanásia não é permitida aqui no Brasil. Ela é considerada crime de assassinato. Nos países onde ela é permitida, é feito todo um protocolo de consultas psiquiátricas com a pessoa que quer ter eutanásia. Porque muitas vezes, Elisa, a eutanásia pode ser confundida com suicídio. Também deve ter uma autorização da pessoa que quer ser morta. Caso a pessoa esteja inconsciente, deverá ser autorizada por parentes. Por exemplo, morte cerebral, onde a pessoa fica vegetando. Nesse caso, a autorização deve ser assinada por parênteses. Gostaria também de compartilhar uma carta escrita pelo Papa Francisco. O processo de secularização, absolutizando os conceitos de autodeterminação e de autonomia, levou ao crescimento dos pedidos de eutanásia, como afirmação ideológica da vontade do poder do homem sobre a sua vida. Isso levou a considerar a interrupção voluntária da existência humana como uma escolha de civilização. Declarou ele num discurso perante os participantes da Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé. Papa advertiu que, onde a vida não vale pela sua dignidade, mas pela eficiência e produtividade, tudo se torna possível. É preciso reiterar que a vida humana, desde a concepção até a morte natural, possui uma dignidade que a torna intocável. Segundo o Papa, a dor, sofrimento, sentido da vida e da morte são realidades em que a mentalidade atual luta para enfrentar com um olhar cheio de esperança. Novamente, aqui no Brasil a eutanásia é ilegal, configura crime de assassinato, conforme o artigo 122 do Código Penal. Induzir alguém ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos. Se o suicídio se consuma. Ou reclusão de 1 a 3 anos. Se a tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único. A pena é duplicada. Aumento da pena. Item 1. Se o crime praticado por um motivo egoístico. Item 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Os países que aceitam ela são Holanda, Bélgica, Suíça,
Luxemburgo, Colômbia e 5 estados norte-americanos. Nos Estados Unidos, tem 5 estados que podem e os outros não podem, porque lá nos Estados Unidos a legislação penal é diferente em cada estado, por isso, e elas não dependem da Constituição Federal, somente para justificar. Muito obrigado. Conceda a palavra à vereadora mirim Letícia Maiocchi para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Mirim Elisa, coordenadores da Câmara, demais colegas vereadores e suplentes, comunidade aqui hoje presente, uma excelente tarde. É um enorme prazer estar aqui de novo. Vou tomar alguns minutos para falar sobre um assunto um tanto quanto amplo, complexo e presente em nosso mundo atual. Vou falar sobre padrões de beleza. Ao meu ver, este é um assunto razoavelmente lembrado, porém é pouco debatido. Marilu, vivemos numa sociedade um tanto quanto diversa, não acha? São diversas as raças, as crenças, as tradições, as culturas no geral. Mas, quando deixamos de ver apenas o que tem que ser visto, o que nós vemos, vemos bem ou abominamos? Emma, você sabe bem por onde essas águas percorrem. A sociedade é muitas vezes bruta e nos cobra coisas que não podemos oferecer, ou pessoas que não podemos ser. Digo por mim, pela Laura, pela Samira, e por muitas outras meninas presentes aqui. O quanto isso nos afeta. O corpo perfeito, o rosto sem espinhas, uma baita maquiagem que muitas vezes cobre nosso verdadeiro eu. Há uma luta dia após dia para chegarmos no tão endeusado padrão imposto. Vitória, me diga quantas vezes você avistou uma garota numa revista. Quem sabe uma loira de olhos perfeitos, quem sabe uma morena encorpada, quem sabe uma ruiva do sorriso perfeito. Quantas vezes você desejou ser ela? Quantas vezes quis viver a vida que ela aparentava ter? Eu sei, Rafaela. Milhares de vezes, todos nós gostaríamos de ter a beleza do colega do lado. Não digo só pelas meninas, mas é evidente o quanto nós somos cobradas e prejudicadas perante a visão alheia. Comunidade, vocês não veem isso e se perguntam como algo tão retrógrado pode estar tão presente? Todos esses problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, não podem ter partido ou tido origem daí? Quantas vezes não poderíamos ter tido vidas salvas sem todas essas proporções impostas? Digo por mim, tenho orgulho de estar aqui. Me orgulho de ti, Laura, porque tu também conseguistes. Que daqui para frente, seleto público, saibamos que nós fazemos o nosso próprio padrão. Saibamos que nós fazemos o nosso próprio padrão e que somos perfeitos do jeito que somos. A beleza da pessoa do lado não anula a sua, só torna única, porque você também é. Muito obrigada. Conceda a palavra ao vereador mirim Igor Davi Petri para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, Almir, Marilu, colegas vereadores mirins, comunidade aqui presente, uma boa tarde. Hoje venho falar sobre o combate às drogas. O Brasil está enfrentando atualmente um crescimento no abuso de drogas que precisa ser combatido. Para a ONU, esse crescimento provavelmente reflete a facilidade de se obter drogas vindas de outros países. Isso destaca que o Brasil não tem produção própria suficiente para suprir a demanda pelas drogas, o que explica os grandes volumes trazidos de outros países. A ONU estima que 158 milhões de pessoas no mundo, ou 3,8% da população entre 15 e 64 anos, usam algum tipo de droga. Embora considerada tolerante, a justiça vigente desde 2006 agravou a situação das cadeias, onde naquele ano foram presos por tráfico 45 mil pessoas, que correspondiam a 14% do total de presos no país. Em 2019, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que 4 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em período recente. Marilu, ignorar os dados da pesquisa é uma grande responsabilidade do governo. As informações são essenciais para pensar na política
voltadas para a população. É preciso agir com responsabilidade desse fato. Obrigado. Cedo a palavra à vereadora mirim, Rafaela Croix, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente Elisa, integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins e suplentes, Almir, Marilu, alunos da Escola Felipe Manque, demais aqui presentes, desejo uma ótima tarde a todos. Hoje, quando acordei, me veio aquela sensação boa, aquela sensação que sinto todas as vezes que lembro que vou ver vocês novamente. É absurda a quantidade de saudade que sinto de vocês todos, desse lugar, desses coordenadores maravilhosos, de poder compartilhar meus pensamentos. E o meu tema hoje é Mulheres nos Esportes. Resolvi falar sobre esse tema pelo fato de que eu me interesso muito por esse assunto e adoro esportes, como o handebol, que tem um lugar reservado no meu coração. Inclusive, depois dessa sessão, tenho treino e irei praticá-lo. E também porque já foi iniciada a Copa Feminina e, não sei se vocês sabem, mas é a primeira vez que ela é transmitida pela Globo. Bom, eu aposto que vocês já escutaram essa frase. Esporte não é coisa de mulher. Beleza. Esse pensamento, comunidade, vem desde a Grécia Antiga, onde acreditavam que a prática de esportes deixariam as mulheres com aspectos mais masculinizados, e isso era aceito por toda a sociedade. Vejam bem, aqui no Brasil, na era Getúlio Vargas, a prática de esportes por mulheres era proibida, pois poderia interferir na saúde e no padrão de beleza da mulher. Ignorar as frases de mau gosto, Marilu, é o que devemos fazer. Essas frases fazem com que muitas jovens se sintam incapazes e abandonem o amor por esporte. Pesquisas indicam que mais da metade das adolescentes deixarão campo, quadra, piscina, mar até os 17 anos. A falta de incentivo, respeito e representatividade são os 3 principais fatores dessa estatística. Devemos encorajar nossas jovens para ser o que quiserem, sem preconceito, proibições e menosprezo. As mulheres vêm transformando o mundo em que vivemos, quebrando padrões e ganhando cada vez mais espaço no esporte. Elas escreveram seus nomes nas histórias dos esportes, mas os salários não acompanharam. Vocês sabiam que o futebol é o esporte com maior abismo financeiro entre homens e mulheres? Merecemos o mesmo que os homens. Nada mais, nada menos. E essa busca por igualdade também pode ser chamada de feminismo. É um movimento para impulsionar e melhorar comportamentos na sociedade. Lute como uma garota. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora mirim, Daniele Amanda Richard, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, senhor Almir, Marilu, vereadores mirins e suplentes, demais aqui presentes, boa tarde. Venho nesta tribuna hoje para falar sobre alguns temas seguidos, que se completam. Os temas que venho falar hoje são amor, amizade e sobre as oportunidades que perdemos de nos despedir de alguém. Vocês devem estar pensando, por que venho falar sobre este assunto? Vou explicar. Sei que a maioria de vocês soube do falecimento de 2 rapazes ainda muito jovens. Eles se chamavam William, de 19 anos, e Luan, de 18. Ambos estudaram no Colégio General Rondon. Sei que não é fácil para quem os conheciam. Bom, não foi fácil para mim. Todos os amavam. Então, quero dizer algo importante para todos aqui presentes. Alunos, colegas vereadores, Almir, Marilu. Vivam mais, amem mais, perdoem mais. Sejam mais felizes, pois nós, presidente Elisa, nunca saberemos o dia de amanhã. Então, Letícia, diga eu te amo para quem você realmente ama. Abraço com aquele abraço verdadeiro, que conforta a pessoa. Tenha uma reciprocidade boa. Sabe, Almir, sei que um dia poderá chegar minha vez. Sei que chegará a vez de todos aqui presentes. Isso é inevitável. Cedo ou tarde, todos se vão. Então, colegas alunos,
Não espere o dia de amanhã para dizer algo reconfortante para a pessoa especial. Algo verdadeiro. Diga eu te amo para sua mãe, Bárbara, para sua melhor amiga, para quem você ama de verdade. Devemos sempre aproveitar nossa vida. Não importe se aproveitamos ela da maneira certa ou errada. Apenas seja feliz na vida que tenha. Então, brinque, sorria, dance, ame, chore, seja feliz. Obrigada. Conceda a palavra à vereadora mirim Samira Martins para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, colegas vereadores mirim e suplentes, Almir, Marilu, uma boa tarde. Bom, vou ocupar um pouco do tempo de vocês para falar sobre depressão, excesso de passado. Colegas vereadores, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o suicídio é a causa da morte de mais de 800 mil pessoas por ano. Vejam bem, a cada 3 segundos no mundo, uma pessoa atenta contra a própria vida. Vou repetir. A cada 3 segundos no mundo, uma pessoa atenta contra a própria vida. No Brasil, Emma, estima-se que 32 pessoas cometam suicídio todos os dias, e 30% dos casos têm a ver com a depressão. A campanha do OMS se refere, por exemplo, ao mito de que a pessoa que fala sobre o assunto não queira se suicidar. Em relação a esse ponto, a realidade é que as pessoas que falam sobre o suicídio podem estar procurando algum tipo de ajuda, pois frequentemente sofrem com ansiedade, depressão e a falta de esperança. Outro mito é que a maioria dos suicídios acontecem sem aviso. A verdade, porém, é que a maioria dos suicidas dão aviso ou emitem sinais. Por isso, colegas estudantes, é muito importante conhecer esses sintomas e identificá-los na conduta de quem está à sua volta. A OMS esclarece também que pensamentos suicidas não são permanentes. Uma pessoa que pensou em se matar pode continuar vivendo por um bom tempo. Ter depressão é como se estivesse entrado em um túnel muito escuro, Manuela, ao qual estivesse se perdendo dentro de si mesmo, sem saber para onde caminhar. Mas quando se sentir assim, sozinho, lembre-se que és incrível e que existem muitas pessoas ao seu lado que torcem pela sua felicidade e que estarão aqui sempre para te oferecer todo o apoio do mundo. E eu sou uma delas. Muito obrigada. Conceda a palavra à vereadora mirim Laura Pussi, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, Almir, Marilu, colegas vereadores, cara comunidade, boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Bom, hoje eu vim falar pelos aqueles que não podem, por aqueles que não conseguem. Hoje eu vim falar por eles. O meu tema é maltratos aos animais. Nosso país conta com uma legislação específica para casos com animais e órgãos especializados para investigar e punir criminosos que façam mal aos bichinhos, sejam eles silvestres, exóticos ou pets. Quando se trata de silvestres e exóticos, lidamos com um problema grave, que é o tráfico de animais. Como é feito de maneira ilegal, esses animais costumam ser capturados de forma inadequada e mantidos em situações extremamente precárias. A retirada deles da natureza causa não somente sofrimento, mas também desequilíbrios ecológicos sérios que não podem ser ignorados. Quando o assunto é pet, os maus tratos hoje em dia tendem a ser um pouco menos encarados, mas é preciso saber identificar quando sua integridade física ou mental está sendo violada. Manter um cachorro acorrentado sob chuva e sol não é o que esperamos. O mesmo caso de manter um gato sem água ou alimento. Um animal não é apenas um ser irracional. Ele, acima de tudo, é o melhor amigo do homem. O amigo mais fiel que o homem poderia ter. E como pode existir gente que os maltrata? Um animal, ao ser tão doce e indefeso, eu acho improvável que ele irá te provocar ao ponto de alguém o agredir ou até mesmo matar. Cara comunidade, vocês sabiam que os maus tratos contra os animais é o 5º crime mais cometido no Brasil? Isso mesmo. A gente pensa, o que leva uma pessoa a maltratar um animal?
Ir até o seu abrigo e o caçar? Um ser tão indefeso? Sem falar em mais ou menos os 30 milhões de animais que estão nas ruas por abandono. E se vocês, colegas, vissem algum caso de maltrato, vocês saberiam como denunciar? Vejam bem. Abandono, casos de envenenamento, espancamento, falta de higiene, mutilação, isso inclui a corta das orelhas e do rabo, que, por sinal, é proibido no Brasil. Manter um ou vários animais sem um espaço inadequado, animais usados para entretenimento ou, entre outros, podem ser notificados em qualquer delegacia por meio de um boletim de ocorrência. Vigilância Sanitária, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, o Ministério Público e o IBAMA também podem auxiliar de acordo com o caso. Policiais devem ir ao local da denúncia, averiguar os fatos caso alguém ligue para o 190, se queixando sobre uma situação. E se você tem provas ou vídeos... E se você tiver provas como vídeos, fotos ou áudios, é melhor para denunciar. As coletas fica mais fácil na denúncia. Caso alguém maltrate um animal, pode levar multa ou até mesmo a prisão. E vocês, têm feito a sua parte a ajudar esses seres indefesos que nos dão tanto carinho? Obrigada. Concedo a palavra à vereadora mirim Manuela Alflen Escura, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, vice-presidente Gustavo, demais vereadores mirins, alunos, uma boa tarde. Estou muito grata em poder falar um pouco sobre um tema tão importante na atualidade. Meu tema é a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Este evento ocorre desde 1991 e é organizado pela FIFA. O torneio reúne atualmente 24 seleções femininas e a cada 4 anos para competir pelo Campeonato Mundial deste esporte. Os países que possuem título são os Estados Unidos, com 3 títulos, Alemanha, com 2 títulos, Japão e Noruega, com 1 título. Neste ano, o Brasil está no grupo C e irá competir contra Itália, Austrália e Jamaica para passar para a próxima fase. Domingo, dia 9 de junho, o Brasil venceu o primeiro jogo contra a Jamaica, fazendo 3 gols da Cristiane. E hoje à tarde irá competir contra a Austrália. Gostaria de falar um pouco sobre a Marta, que joga no time brasileiro como atacante. Ela já foi escolhida como o melhor futebolista do mundo por 6 vezes, sendo 5 de formas consecutivas. Um recorde entre mulheres e homens. Marta é a camisa 10 do time brasileiro. Falei sobre o evento, que já ocorreu há muito tempo, e como aconteceu. Falei sobre os títulos e agora o que resta é para nós torcermos para que esse ano trazermos a taça. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora mirim Vitória Muriel da Silva, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, senhor Almir, senhora Marilu, prezados vereadores mirins, colegas estudantes. Boa tarde. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. É com esta frase de Paulo Freire que hoje venho nessa tribuna falar sobre um assunto muito discutido em nosso país. Vou falar sobre a qualidade da educação brasileira. Vejam bem, são muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, especialmente na educação pública. São diversos os fatores que proporcionam resultados negativos. Um exemplo disso, colegas vereadores, são as crianças que encontram no 6º ano do ensino fundamental e não dominam a habilidade de ler e escrever. Esse fato, senhor Almir, é resultado direto do que acontece na
estrutura educacional brasileira, pois praticamente todos que atuam na educação recebem baixos salários. Professores frustrados que não se exercem como profissionalismo, ou também esbarram nas dificuldades diárias além dos pais que não participam da educação dos filhos, entre muitos outros agravantes. Presidente Elisa, as avaliações implantadas pelo governo para avaliar a educação brasileira apresentam números desanimadores. Isso se tornou uma situação insustentável que não pode continuar. Repito, não pode continuar. Obrigada. Conceda a palavra ao suplente mirim André Vitor Matias, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde, presidente Elisa, colegas vereadores e demais presentes. Quero agradecer por ter a oportunidade de falar nesta tribuna sobre um tema de valor para a nossa comunidade. Vou ocupar alguns minutos da importante atenção de vocês para falar sobre a urbanização brasileira. O que é a urbanização? Urbanização é o processo de afastamento das características rurais de um lugar ou região. Para caracterizar urbanas, geralmente está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Podemos dizer que uma cidade é urbana ou está sendo urbanizada quando a população urbana é maior do que a população rural. Embora a área rural a área não atingida pelo homem seja grande aos olhos e pequena em relação ao extenso território brasileiro. Vejam bem, querida comunidade, nas pesquisas feitas pelo IBGE, em 1940, a taxa de população rural era correspondente a 69% da população brasileira, enquanto a população urbana correspondia a 31%. Já em 2010, a população rural era equivalente a 16% e a população urbana era equivalente a 84%. Nós devemos pensar que a população rural e o ambiente são de extrema importância e por isso devemos ter cuidado com as nossas ações, até porque devemos pensar em um futuro melhor e sustentável para todos, cuidando do que temos. Falei o que é a urbanização e suas porcentagens atuais, falei sobre a sua importância, por isso lhes pergunto, amigos, o Brasil pode ser um lugar seguro para o meio ambiente, para a população rural, para o futuro sustentável. Obrigado. Conceda a palavra à suplente mirim Bárbara Fenris, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde à nossa querida senhora presidente Elisa, da Câmara Mirim de Massaranduba, ao vice-presidente Gustavo, às demais autoridades da mesa, aos coordenadores Almir, Marilu, aos demais colegas vereadores mirins aqui presentes e a toda a comunidade aqui presente. Uma boa tarde. Não é novidade que, ao longo dos anos, vários professores vêm sofrendo violência e desrespeito dentro das salas de aula. Bom, hoje eu vou ocupar os minutos de vocês falando sobre violência ao professor,
que para ocorrer revolução dentro da sociedade da maioria das nações, é preciso que o processo tenha início na educação. E, nesse sentido, o professor torna-se um dos principais agentes nesse processo. No entanto, como esse profissional irá contribuir para a melhoria de um país se a população do mesmo não dá o valor? Exercer a profissão do professor, na maioria das vezes, é um ato de extrema valentia e determinação, tanto em escolas públicas ou privadas. Nossos especialistas, infelizmente, andam matando leões diariamente. A profissão é cada vez mais desvalorizada, a remuneração dos professores é muito abaixo do básico e impede a reciclagem de experiências, como livro, cursos e acessos à internet. A instabilidade no emprego é uma realidade, assim como a carga horária exaustiva. Na sala de aula, os desafios aumentam. A autoridade é questionada por pais, alunos, assim como agressões físicas ou verbalmente. A cobrança por desempenho dita os caminhos do que deve ser considerado educação. Agora eu faço uma pergunta a todos aqui presentes, principalmente aos alunos. Vocês sabiam que o Brasil está em primeiro lugar no ranking de violência ao professor? Vou repetir, o Brasil está em primeiro lugar no ranking de violência ao professor. Sendo que no Brasil existe uma lei de desacato ao funcionário. E vejam bem, existe uma lei. É o Decreto de Lei número 2.848, do dia 7 de dezembro de 1940. É o artigo 331, que desacatar funcionário público no exercício de função ou em razão dela tem pena de detenção de 6 meses ou 2 anos, ou multa, exploração de prestígio. Bom, eu falei que o professor vem sendo agredido ao longo dos anos. Qual é a posição do Brasil no ranking? A lei do desacato ao funcionário, as dificuldades que o professor vem passando dia após dia. Mas agora eu faço-lhe uma pergunta. Se não fosse o professor, saberíamos ler, escrever, resolver contas básicas ou fazer avanços científicos? Como diz a frase de Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação transforma as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Reflitam. Conceda a palavra ao suplente mirim Eduardo Jimenez, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Quero cumprimentar a todos os vereadores mirins presentes nesse dia, aos suplentes, boa tarde aos demais presentes aqui. Quero agradecer a todos pela oportunidade de comunicar e fazer uma reflexão sobre um tema muito importante de interesse a todos. Hoje venho falar sobre o tema bullying nas escolas. Irei repetir novamente. Bullying nas escolas é o meu tema. O bullying vem de uma palavra grega que significa valentão. O bullying é um ato de violência. O bullying normalmente acontece principalmente no grupo infanto-juvenil. Uma pesquisa realizada em 2017 por um grupo de colegas nas escolas Cristo Rei, em Maceió, que revelou que as pessoas entre 19 e 59 anos enfrentam bullying nas escolas. 70% das pessoas entre 10 e 18 anos de idade revelaram que sofrem o bullying diariamente. É preciso que todos tenham consciência de debater nas escolas, nos lares, nas ruas, em todos os lugares, porque isso é um assunto de comunidade. Para que procuremos de superar nossas diferenças e vivermos em sentimento de compreender um ao outro como nosso irmão. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, que confirma que a criança e o adolescente têm o direito de liberdade, ao respeito e dignidade, como pessoas humanas.
em processo de desenvolvimento. Será que o assunto bullying é apenas um assunto que tem que ser retratado nas escolas? Irei responder. O bullying é um tema que tem que ser falado em nossa sociedade. O bullying não é praticado apenas dentro das escolas. Então, agora falei o que significa o bullying, falei sobre uma pesquisa feita. Então, a pergunta que eu quero deixar: até quando que iremos ficar calados, sem procurarmos juntos a melhor solução para estacar o bullying em nossa sociedade? Obrigado. Conceda a palavra ao suplente mirim Eduardo Cupas para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Autoridades da mesa, colegas vereadores e suplentes, comunidade aqui presente, boa tarde. Venho me comunicar através dessa tribuna um assunto que cada vez mais é importante e necessário para a nossa vida. Venho falar sobre a educação do Brasil. Nos tempos atuais, a educação brasileira é muito criticada, sendo comparada com uma das mais inferiores. Hoje em dia, não se chega em lugar nenhum na sociedade sem uma educação básica. Nem todos tiveram os mesmos direitos de terem cursado até o 5º ano do ensino fundamental. A qualidade das escolas são o maior problema na atual sociedade brasileira. Pesquisas comprovam que um professor bem treinado e motivado é possível de ensinar 50% mais que um bom professor e 3 vezes mais que um mau professor. Comunidade aqui presente. Para terem uma noção básica, no Brasil, a média salarial do professor é de R$ 1.856 e de um deputado é de R$ 33.763, sem contar com os benefícios junto com o cargo. Em diversos países, como no Japão, por exemplo, um professor ganha o dobro de um deputado. Além de tudo, o que ocorre dentro das escolas, como racismo, preconceito à diversidade, preconceito à etnia, são tratados como nada, que não necessariamente precisa de ajuda. Pode pensar que o Ministério e o Ministro da Educação ignoram os cortes na educação, que a formação dos professores, em alguns casos, são incorretos. Eles ignoram um financiamento básico na educação que está em risco. Apenas estão focados na ideologia. Mas o problema não são ideológicos, são estruturais. Pesquisas comprovam que de 7 a 10 adultos no Brasil, em algum grau, são analfabetos funcionais. E desde a redemocratização, o gasto público com a educação vem dobrando constantemente a cada governo. Falei sobre a educação brasileira e de como ela está decadente. Pois, como disse a deputada Tabata Amaral, uma coisa que une a população é a luta pela educação. Obrigado. Conceda a palavra à suplente mirim Emma Bramorski, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Senhora Presidente Elisa, Almir, Marilu, colegas vereadores e comunidade, boa tarde. Hoje venho aqui nesta tribuna falar sobre preconceito. O preconceito, Letícia, é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio de intolerância. Ele pode envolver a condição social, a nacionalidade, a maneira de falar ou de se vestir, entre outros. A discriminação de gênero é um ótimo exemplo disso. Ela persiste no trabalho e na política. As mulheres recebem salários cerca de 17% menor do que o dos homens. O preconceito acontece todos os dias no mundo. Surge por meio da diferença entre as pessoas e suas ideias individuais. Vejam bem, esse tipo de atitude é muito prejudicial à sociedade. Gera desentendimentos, intrigas, ódio e outros. São diferentes tipos de preconceito. Os mais comuns, Daniele, são o racismo e a homofobia. Há também o preconceito linguístico e social. O que devemos fazer, Laura?
A solução talvez seja simples, é apenas amar e respeitar cada um do jeito que é. Vejam bem, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Vou repetir. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Obrigada. Conceda a palavra à suplente mirim Maria Eduarda Hausmann, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde, presidente Elisa, vice-presidente Gustavo, Almir, Marilu, colegas vereadores mirins e comunidade aqui presente hoje. Já dizia uma frase no filme Marley e Eu: nossos animais de estimação têm a vida tão curta e ainda assim passam a maior parte do tempo esperando que voltemos para casa todos os dias. É impressionante quanto amor eles trazem para nossas vidas e quando nos aproximamos uns dos outros por causa deles. Nesta frase podemos observar o quanto o animal de estimação pode fazer diferença, Gustavo. Pois, quando temos um animal de estimação, nossas vidas ficam mais alegres. Ele nos espera por horas até voltarmos para nossas casas. Eu acho que isso é a prova de um amor verdadeiro. Cito ainda aqui o também filme Sempre a Seu Lado, que nos apresenta o grande amor de um cão por seu dono. Vejam bem, baseia-se em uma história verdadeira sobre Hachiko, um cão japonês da raça Akita, que, após a morte de seu dono, foi durante 9 anos esperá-lo na estação onde ele pegava o trem todos os dias para ir trabalhar. A história foi tão comovente e teve um impacto tão grande... Teve um impacto social tão grande entre a população que decidiram criar uma estátua de bronze em homenagem ao cão fiel, localizada na estação de Shibuya, onde o cão esperava todos os dias por seu dono. Hachiko morreu um ano depois, aos pés de sua própria estátua. Eu, em minha sincera opinião, acho que devemos acreditar que um animal de estimação traz alegrias para nossas vidas. Claro que tem as pessoas que são alérgicas e as pessoas que não gostam, mas para as pessoas que têm um animal de estimação, pretendem ter uma vida mais alegre, como diz vários estudos. E você, tem um animal de estimação? Você cuida dele? Você o ama? Pois eu tenho certeza que ele o ama muito e cuida de você. Muito obrigada. Conceda a palavra à suplente mirim Silvia Letícia Schneider, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde, Marilu, Almir, presidente Elisa, vice-presidente Gustavo e demais vereadores, mirins e suplentes presentes. Hoje, nessa bela tarde, nessa tribuna, venho lhe falar um pouco sobre a felicidade. A felicidade é uma coisa boa, não é? Ela está conosco o tempo todo. Nós, colegas vereadores, é que muitas das vezes não damos a menor bola para ela. Pare de pensar mal de si mesmo. Seja seu próprio melhor amigo. Agradeça a tudo que está na sua vida nesse momento. Trate que você ama bem. Trate todos bem. Diga que ame. Sorria. Brinque. Faça as pessoas felizes. É tão bom, presidente Elisa, conseguir tirar um sorrisinho de uma pessoa. É tão bom vê-la feliz. Deixe a seriedade para as horas que ela é inevitável. Às vezes a dor nos faz chorar, Daniele. Nos faz sofrer. E nos faz até querer parar de viver. Até que algo bom toque o nosso coração. Algo simples, como um abraço, um conselho ou talvez um eu te amo. Liberte-se. Viva o momento. Seja você. Esqueça as tristezas, angústias. Aproveite a vida. Ela curta demais para perder tempo com coisas que não valem a pena. Que não despertam em nós o nosso melhor, a felicidade e o bem-estar. Precisamos, queridos colegas, aproveitar os dias que nos restam, pois nunca saberemos quando será a última chance de sorrir. Cada segundo fará falta. Repito, cada segundo fará falta. A vida é rara. Num piscar de olhos, já não temos mais a oportunidade de dizer que amamos aqueles que estavam ao nosso lado. Precisamos fazer o nosso melhor agora.
A vida aqui na Terra é somente uma passagem. Cito um exemplo, o acidente que aconteceu na última sexta-feira, que tirou a vida de 2 jovens aqui no município. Tinha uma vida toda pela frente, e num segundo, de repente, tudo acabou. Muito obrigada. Conceda a palavra à vereadora mirim Rafaela Michalak, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Elisa, Marilu, Almir, vereadores e suplentes mirim e alunos do 8º ano da Escola Bruno Linder, um bom dia. Hoje eu vim falar sobre o Encontro Regional de Vereadores Mirins em Xereder, no dia 3 de julho, onde se reuniram 6 cidades: Barra Velha, Massaranduba, Jaraguá, Guaramirim, Joinville, com mais ou menos 120 vereadores e suplentes, onde tivemos 4 palestras muito interessantes, com Melissa com o tema Lugar de Mulher é onde ela quiser, que falou sobre a participação da mulher na política, mas também não só com isso, mostrou dados importantes sobre os acontecimentos onde mulheres que foram espancadas ou abusadas e como isso afeta a mulher na política. Tivemos também uma palestra com o ex-vereador de Blumenau, Arão Jocino, sobre a participação do jovem na política, onde contou sua história e como amava a política desde pequeno, e seu empenho de conseguir o que queria, ser vereador mirim e foi candidato a deputado federal. Fundou em Ascura, sua cidade natal, a Rota Kids, ainda criança. Professor Ricardo, com o tema Ética e Cidadania, e o professor Luciano, com o tema Artigo 5º da Constituição Social, Deveres e Direitos. Mas não só ouvimos palestras, como tivemos café, almoço e café da tarde muito gostoso. Também, no encontro regional que participamos, foi firmada uma parceria com a Universidade Católica, que dará 15%, repito, 15% de desconto na mensalidade para ex-vereadores mirins em qualquer curso de ensino superior que essa instituição oferece. Então, muito obrigada por proporcionarmos esse encontro maravilhoso e muito obrigada por nós termos oportunidade de estar aqui. Neste momento, transmito a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente mirim Gustavo Luiz Bern para dar continuidade aos trabalhos. Ao assumir os trabalhos, invito à tribuna a vereadora mirim Elisa Kepski, que dispõe de 5 minutos. Senhor vice-presidente Gustavo, vereadores mirins, suplentes, diretor Almir, Marilu, a todos presentes, uma boa tarde. Hoje venho aqui, com grande alegria, falar de um tema extremamente importante para a sociedade. Venho falar sobre eutanásia. Alguém aqui já ouviu sobre o tema? Pois bem, irei explicar. A eutanásia é o direito de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis, ou seja, o direito de morrer por tal razão. Ela é realizada por um profissional da saúde autorizado pela pessoa doente ou familiares. No Brasil, Igor, a eutanásia é considerada por lei como crime de homicídio, podendo variar de 2
a 6 anos de prisão. Quando o paciente tem sua medicação ou tratamento suspensos por já não serem efetivos, ela opta pela ortotanásia, uma prática não prevista por lei, mas permitida no Brasil por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, Letícia. Vejam bem, nem todos os países encaram a eutanásia da mesma forma. Holanda, Suíça, Canadá, Colômbia e Estados Unidos permitem a morte dependendo do caso. Na Bélgica, a eutanásia é permitida desde 2002. Agora, pergunto, nobres vereadores, uma pessoa tem direito de pedir para morrer e abreviar seu sofrimento? Para alguns especialistas, sim. Isso seria um argumento forte para diferenciar a eutanásia de um assassinato e evitar a caracterização de um crime. Já provocar o fim da vida de um indivíduo sem que ele tenha se manifestado não é eutanásia, é homicídio mesmo, diz Sérgio Rego, presidente da Sociedade de Bioética do Rio de Janeiro. A liberação da eutanásia no Brasil mexe com outra questão, o direito à vida, segundo a Constituição inviolável. Hoje, temos tecnologia para impedir a qualquer custo a morte. Ainda diz Rego, a morte é inevitável, mas adiável. Então pergunto, quem deve decidir o fim da vida de uma pessoa? Obrigada. Devolvo a palavra ao presidente Mirim para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, e não havendo mais ninguém que queira se pronunciar, dou por encerrada a presente sessão ordinária Mirim. Lembrando a todos os vereadores mirins e suplentes que no próximo dia 17 de junho, segunda-feira, iremos prestigiar o convite do professor Salti, um tribunal de júri na Unisociesc, e sairemos daqui das dependências da Câmara Municipal às 6 horas da manhã. Retornaremos logo após o almoço. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presente nesta sessão ordinária Mirim, em especial aos alunos do 8º ano, minha turma. Sessão encerrada.